Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Renata, você está no canal Bibliofilia, onde a gente fala sobre coleções de livros. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a coleção Mestres da Literatura Contemporânea. Essa coleção saiu nas bancas a partir de 1996. Ela é ao todo formada por 100 volumes e eu tenho 50 deles, do número 1 ao número 50. E eu acho que há algumas coisas interessantes que a gente pode falar a respeito dessa coleção. E eu também quero ler aí na área de comentários a opinião de vocês a respeito dela, se vocês têm algumas edições. Eu sempre torci um pouquinho o nariz para essa coleção, mas como vocês podem ver, eu tenho 50 números em um estado bem novinho. Esses livros foram adquiridos ainda no lacre, e por um preço muito convidativo, praticamente o preço que eram vendidos na década de 90. Então eu achei que seria uma oportunidade bastante interessante de ampliar bastante a minha biblioteca pessoal, que, digamos assim, ela é bastante pobre em termos de literatura contemporânea. Bom, esses livros acho que visualmente são de muito bom gosto, são bem tradicionalistas. Eles tentam trazer um pouco um requinte, né, daqueles livros mais antigos, mais tradicionais, de couro, usando, claro, um material muito humilde, né, que é esse papel bem simples. Tem as gravações em dourado, com o título da obra, com o nome do autor. A coleção também ela é toda numerada, o que eu acho ótimo. E ela é fruto de uma parceria entre a Record e a Altaia. O primeiro dono dessa coleção manteve esse catálogo da coleção, que não é muito bem um catálogo, é mais um panfletinho promocional, mas é interessante que ele tenha sido guardado, estava dentro do número 1, essa obra do Jorge Amado, e é legal também para a gente ver como que eles anunciaram, né, como que eles fizeram um trabalho de marketing, como que eles tentaram vender para os leitores essa coleção. Todos os mestres contemporâneos, todas as correntes literárias deste século XX, né? Então são 100 livros, eles têm um efeito visual muito, muito bonito na estante, mas são edições muito simples que eram comercializadas a R$ 9,90 nas bancas, então a gente não pode cobrar muita coisa também não, né? Eles eram impressos, foram todos impressos na Espanha, o que não quer dizer muita coisa. Nesse papel aí, que infelizmente é o ponto mais negativo dessa coleção, papel de realmente baixíssima qualidade, papel poroso, papel que esfacela, que não é um papel para ser muito preservado, ele não envelhece bem, é o que eu quero dizer, né? Mas a seleção de obras é incrível, a qualidade de impressão, eles anunciaram muito isso, né? Vai ser impresso na Espanha, mas a qualidade de impressão é muito inconsistente, como vocês podem ver, algumas falhas de impressão. Não é nada que comprometa a leitura, não é nada que comprometa a obra em si, por isso que eu adquiri. Mas eu não gosto muito da qualidade de impressão e eu realmente não gosto nem um pouco desse papel que é utilizado para a impressão dessas obras. Mas são livros de R$10, R$10 hoje em dia eu chuto que seriam aí uns R$20 no máximo, né? São mais de 20 anos. E me chamou muito a atenção como que esses livros estavam assim em perfeito estado, estavam todos no lacre. Talvez a pessoa tenha comprado com a intenção de ler e nunca leu, ou comprou só porque era uma coleção e queria seguir colecionando porque eram bonitos. Enfim, aí não tem como a gente saber, mas eles estavam quase todos no plástico original. E considerando o valor, né, que muito menos do que o valor que seria corrigido, livros novos, do 1 ao 50 completinha, foi uma tentação grande demais. E eu acabei comprando porque, como eu disse, a minha biblioteca, em termos de literatura contemporânea, ela é bastante pobre. Eu tendo a me repetir muito nos autores, a ter duplicatas de uma mesma obra, porque eu gosto muito desses aspectos materiais dos livros, então eu acabo não resistindo
E com essa coleção eu vou por um caminho completamente distinto, porque eu penso muito mais na variedade das obras, mas a qualidade material em si, ela deixa muito a desejar. Acho que todos vocês já devem ter se deparado com obras dessa coleção em sebos, né? Na própria internet, e eles dificilmente estão com essa qualidade que vocês estão vendo aí, dessa coleção que eu comprei. Muitos estão com a gravação em dourado descascada, estão manchados, né, aquela mancha de queimadura de sol. Por dentro, como eu estou mostrando aí, então, há uma série de inconsistências. Olha essa página da direita aí, como que a impressão dela não está muito legal. Nesse aspecto, no Brasil, a gente tem hoje livros publicados com bastante qualidade. É meio raro encontrar problemas assim, mas nem sempre foi o caso. Então esse é o primeiro, aí eu queria mostrar um pouquinho do segundo volume. O corte ficou mal feito ali, vou deixar passar assim, né, gente? Eu não tô pensando muito em edição, não. Tô pensando mais em compartilhar o conteúdo. Bom, esse número 2 eu acho que vale a pena mostrar ele em detalhes, porque me chama bastante a atenção, que olha só, o papel. É outro papel. Esse papel, inclusive, parece meu papel preferido, que é o papel avena. Ele é meio acetinado, sabe? Ele é muito macio no toque, ele não tem nada da aspereza daquela edição número 1. Então, a hora que eu abri para dar uma examinada, né? Porque quando esses livros chegaram aqui, eu faço a higienização completa de tudo, que eu sou meio enjoada com isso, e com medo de traça também, né? Porque a pessoa que deixa esses livros esse tempo todo assim lacrados e tal, eu não sei se eles foram bem guardados, onde eles ficaram. Uma coisa é certa, não tinha incidência de luz solar nesse cômodo, porque eles estão assim com a cor preservadíssima, né? Mas a gente tem que tomar certos cuidados. E aí quando eu fui limpar esse e abri, folheei, eu me surpreendi com o papel, nutri uma certa esperança de que mais volumes tivessem esse mesmo papel, mas infelizmente não. Apenas esse número 2 foi impresso nesse papel, e aí eu fico me perguntando, assim, com aquela curiosidade do bibliófilo, né? Por quê? Por que será que eles usaram um papel de alta qualidade nesse número 2 e o restante da coleção foi impresso no papel ruim? Papel, quase que papel jornal, né? Que é um papel jornal, só que mais grosso. Papel jornal grosso, áspero, né? Meio rústico, esquisito. E esse papel aí é quase que o papel ideal, assim, que é o papel que eu mais gosto. Então, veja aí, todos eles vêm com isso aí. Impresso na Espanha, printed in Spain. A encadernação sempre colada, mas bem flexível. Vou mostrar depois a abertura, porque era uma coisa que eu tinha dúvida. Quando eu fiquei pensando se eu ia comprar, olha a diferença. Olha, é impressionante, né? Uma coisa que às vezes as pessoas não se atentam tanto, que acham que é mera uma frescura, né? Uma coisa meio fútil. É um pouco, sim, fútil, né? Porque o que importa é o conteúdo do livro. Mas é dinheiro, você está colocando dinheiro em um bem material. E acho que faz sentido você pensar o que vai acontecer com esse bem material ao longo dos anos, né? Então esse papel tradicional, ruinzinho, que inclusive é o papel usado em muitas obras americanas, né, os hardcovers, quando não vem lá determinado que o livro é em papel acid free, eles tendem a ter aquele papel. E aí a abertura. Todos esses livros abrem muito bem, não tem aquela cola que range, que é uma coisa que me irrita bastante, que ele faz aquele creque esquisito, sabe? Quando a lombada não é costurada, não tem esse problema. Mas olha, à esquerda, o número 1, à direita, o número 2. É muito nítida a diferença da qualidade dos dois tipos de papel. Ali eu peguei uma outra. Olha só a cor. Como que esse papel ruim vai ficando alaranjado, né? E como que o outro papel, claro, vai aparecer no amarelinho e tal. Eu, inclusive, suspeito que seja acid free esse número 2. Olha esses aí. Esses estavam fora do lacre. Então vejam que o plástico protegeu bastante da ação da poeira, do tempo, né? Mas há também outros pontos negativos. Eu costumava guardar meus livros em plástico, mas é um perigo. Depois eu mostro para vocês o que aconteceu em alguns casos.
Internamente também é bastante inconsistente o tamanho da fonte, do corpo do texto, varia muito de obra para obra. Mas essa gravação em dourado é muito bonita, eles estão em ótimo estado. Vou mostrar rapidinho. Dona Flor e seus dois maridos, do Jorge Amado, é o número 1. O número 2 que eu tinha mostrado para vocês. Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Eu sou meio que um zero assim, em literatura contemporânea. Então, alguns desses livros eu li, mas 90% não. 100 Anos de Solidão, que eu já comecei 1000 vezes, mas por algum motivo nunca sigo. O Nome da Rosa, esse é maravilhoso, eu tenho uma edição bem antiguinha aqui. Memórias de Adriano. Infância. Deixem aí nos comentários se vocês já leram alguns desses livros. O Perfume, não conheço esse autor, já ouvi falar desse livro. O Sorriso do Lagarto. Na verdade, eu cheguei nessa coleção por conta de alguns autores nacionais. Sagarana, na verdade por causa de uma coleção do Jorge Amado que eu estava cogitando comprar. O Amante, esse eu já li, inclusive numa ediçãozinha, aquela edição de capa azul da Folha. Agosto, do Rubem Fonseca. Eu também vinha procurando algumas edições do Rubem Fonseca. Eva Luna, Isabel Allende. E aí, por conta do Rubem Fonseca, também cheguei nessa coleção. Esse já li, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Tem algumas obras do Saramago aqui, depois eu mostro. Esse livro eu adoro, Como Água para Chocolate, eu li há muitos anos, mas realmente me marcou bastante, é um livro maravilhoso. Batismo de Fogo, do Mário Vargas Llosa. O Estrangeiro, Albert Camus, que foi um dos meus livros preferidos, há coisa de uns 20 e poucos anos. Amar se aprende amando, Carlos Drummond de Andrade. Todos os Fogos, o Fogo, Júlio Cortázar. O Lobo da Steppe, Hermann Hesse. Nossa, tem uma edição da Folha Society desse livro maravilhosa. Gabriela Cravo e Canela. O Amor nos Tempos não seria de Cólera? Enfim. O Grande Gatsby. Nossa, eu tenho muitas cópias de O Grande Gatsby, tenho até vergonha de falar. De Amor e de Sombra, da Isabel Allende. Nunca li. O Poder e a Glória, Graham Greene. Já ouvi falar muito sobre esse autor, nunca li. Tá aí marquinhas do plástico. Foi meio difícil tirar porque o plástico ele decompõe meio assim mais rápido, né? Então ele tende a grudar mesmo na capa. Então é muito perigoso guardar livros em plástico. O Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco. Já estive para ler esse livro muitas vezes, já me recomendaram, mas nunca li. Tá aí em 2 volumes. A respeito das traduções, eu ouvi dizer que eles licenciaram as mesmas traduções das obras publicadas originalmente por outras editoras no Brasil, né? Então eles não comissionaram novos editores. Rubem Fonseca, passaram 2 aí anteriormente, né? O 28 e 27 também não conheço. José Saramago. Então notem também que alguns autores vão se repetindo, o que eu acho bom. A Hora da Estrela. Eu tenho uma edição comemorativa da Hora da Estrela, apesar de ser um livro que eu realmente, sinceramente, não gosto muito. Ragtime, Dr. Rowe. Nunca ouvi falar, acho. O Quarup, nunca li, do Antônio Calado, também em 2 volumes. Então não são 100 títulos. O número é um pouco menor porque alguns dos títulos foram publicados em 2 edições. Olga, do Fernando Moraes. Tem um livro do Fernando Moraes que eu gosto muito, chama Corações Sujos. Esse aí é o título único que foi danificado na lombada. Parece que o plástico grudou ali mesmo, por conta de calor, alguma coisa aconteceu. O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati, nunca ouvi falar. Morte e Vida Severina.
O Palácio do Desejo, nunca ouvi falar desse livro. Eu tenho muita curiosidade por essas obras que eu não conheço. Uma Vida em Segredo, Altrão Dourado. Tenho tentado muito encontrar autores em língua portuguesa. Memórias do Cárcere, também em 2 volumes. E aí, nessa busca de autores em língua portuguesa, eu tenho chegado a algumas coleções interessantes, mas que estão geralmente em péssimo estado. Roteiro para um Passeio ao Inferno. E aí, quando eu vi essa coleção novinha, Os Campos de Honra, eu já conhecia a qualidade do papel, que era ruim, que eu não tinha nenhum título. Ripley Debaixo d'Água. Mas eu achei que bem novos assim seria uma oportunidade interessante. A Náusea, de Jean-Paul Sartre. Eu acho que eu comecei a ler esse livro em tempos da faculdade, assim, muitos anos. Fausto, que eu não tenho, aí em 2 volumes. Estamos quase chegando ao fim, para quem está com paciência. E Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai. São livros pelos quais eu não olharia 2 vezes, aliás, eu não olharia 2 vezes para eles, mas que eu acho interessante começar a formar na biblioteca. A Peste do Camus, acho que li uma peça, né? Li sim, mas tem muitos anos. A Obra em Negro, Marguerite Yourcenar. Então vejo que esses 50 volumes, mais aqueles 60 volumes da coleção do Prêmios Nobel de Literatura, já fez uma diferença imensa na minha coleção. Só para vocês verem os cortes dos livros, como que ainda estão em bom estado, não estão com aquelas manchas que são muito comuns, inclusive em livros relativamente novos da minha coleção, muitos estão com os cortes manchados e esses aí não, muito em função do plástico original em que eles ficaram embalados. Só para vocês verem também no detalhe a diferença interna da diagramação, fonte, tamanho da fonte, margem, entrelinha. Aí não tem um padrão ao longo de toda a coleção, pelo menos desses 50 volumes que eu fui examinando ali um a um, porque eu encontrei marcas de traça em 4 dos volumes, daí a importância de examinar bastante. Só para ter certeza que não tem nenhum bichinho vindo junto, né? Alguns livros têm prefácio, outros pós-fácio, informações biográficas, né, dos autores, mas é raro. O padrão é vir apenas mesmo a obra. Esses que eu estou mostrando aí foram os que, folheando, eu percebi que tinham esse conteúdo. Mas o mais normal é vir apenas a obra, e algumas delas são obras ilustradas. Que não deixa de ser interessante, né? Mas me parece um incrível desperdício, tamanha riqueza, assim, literária, nesse papel tão triste, né? É um papel triste. Mas eu acho ainda melhor do que ler digital. Eu tenho dificuldade de me concentrar com o formato digital. Eu leio no Kindle, eu gosto, mas só mesmo quando não tem jeito. Todos eles vieram, quase todos, quase todos, vieram no plástico original, e veja como que esse plástico é chato de abrir, né? Quando a gente compra um objeto que vem embalado, e olha o que o tempo faz com ele. O plástico começa a esfacelar. E ele pode, inclusive, ficar grudado na capa, que é o que acontece em alguns casos, mas, em contrapartida, essas lombadas estão perfeitas, né? Muito difícil, vocês podem procurar aí em anúncios, na estante virtual, no Mercado Livre, nos sebos, né, depois que passasse a pandemia, enfim, e as livrarias funcionarem normalmente, entre aspas, normalmente, né, vocês vão ver que é difícil encontrar essa coleção nesse estado, então eu não tive nem muito tempo de pensar. O problema maior que eu encontrei foram 4 livros com marcas de traça, e aí é uma dica, né, não sei como que vocês higienizam, mas esse pincelzinho de barba é a melhor coisa para limpar mesmo, principalmente o corte superior dos livros, que é onde cai bastante poeira. Agora, esse papel é irritante, porque ele solta, ele se esfacela muito. Mas ainda assim, é uma seleção bem interessante de obras.
por um preço que foi muito aceitável. O preço original desses livros, eu acho que eu já cheguei a mencionar, eram 9 e pouquinho, quase 10 reais. Se a gente corrigisse hoje, eu acho que daria menos de 20 reais, mas talvez quase 20 reais. Há vendedores, né, nos sites vendendo por um preço muito mais alto a unidade. Na verdade, quem vendeu esses livros não era uma loja, não era um sebo, era uma coleção particular. Então, nesses casos, sempre há umas oportunidades bem diferenciadas de adquirir obras que não ficaram circulando muito de mão em mão e não se deterioraram tanto. Então, para quem está pensando em ampliar o escopo da coleção, claro que a gente precisa se libertar de certos preciosismos, né? Para uma editora hoje investir ou se arriscar, né? Publicar uma coleção de 100 volumes é algo que eu não consigo conceber muito, porque exige um investimento muito alto, é um risco de um grande prejuízo. E para ter uma coleção ampla, já pensando que foram publicados ali no final da década de 90, é muito difícil ter uma qualidade gráfica muito superior, né, que se destaque, como aquela que eu mostrei na Biblioteca dos Prêmios Nobel de Literatura. Uma coisa daquela ali, com aquele tipo de papel, é quase que impensável, né, a partir ali da década de 80, década de 90. Talvez aquela primeira versão da Abril Cultural, ainda vou fazer um vídeo sobre essa coleção, tenha sido ali uma das últimas, né, com bastante qualidade gráfica. Depois disso, a gente tem que realmente abrir mão de certos critérios se quiser fazer a biblioteca crescer rapidamente e sem gastar, né, horrores, porque livros novos são muito caros. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa visão geral sobre esses livros. Muitas das informações que eu passei aqui eu fui pesquisando, né, mas é muito difícil encontrar informação sobre coleções nacionais de livros na internet. E esse é um dos motivos pelos quais eu estou fazendo esse canal, porque eu acho que ele pode ficar também como um registro interessante para o futuro. E é isso. Me ajude a divulgar, não esqueça de dar like nesse vídeo se você gostou e até a próxima!